Voltamos a falar de marketing de influência, só que dessa vez do ponto de vista da estratégia, que pode ser com cocriação, com convite para evento, enfim, o que cabe para cada marca? Eu tenho essa e outras perguntas para os nossos convidados. E para explorar mais desse assunto, eu recebo hoje aqui no Fala Mercado dois profissionais que têm entre a gama de serviços das suas respectivas empresas esse envolvimento na contratação de influenciadores. Então, vou fazer as honras da casa, começando obviamente pelas damas. Então, eu tenho aqui comigo hoje a Bruna Veronese, que é fundadora da Name Marketing de Influência. E também tenho o Marcelo Torre, que é sócio-diretor da FTCom. Então, muito obrigada pela presença e sejam muito bem-vindos. Que agradeço pelo convite. Bom, como vocês sabem que neste programa o protagonismo é do mercado, hoje, claro, é tudo com eles. E eu vou começar invertendo a ordem um pouquinho para que eles contem. Isso não se faz no jornalismo, mas eu sou meio contrária às regras. Quero começar fazendo uma pergunta negativa. Que é o seguinte, a gente já teve aqui um episódio falando sobre a pré-contratação, é como faz a contratação. Há pouco tempo a gente falou sobre em que momento entra a estratégia da contratação de um influenciador na marca. Agora a gente quer saber assim, pós-contratação, e agora, como faz? E agora, como é que vai ser daqui pra frente? Como é que é essa relação? Que tipo de estratégias podem existir? Mas a gente também sabe que nem tudo dá super certo, assim, né? Então, assim... Sabemos bem. Né? Então, eu queria saber de vocês quando que não cabe uma estratégia de influenciadores dentro da marca. Como é que vocês entendem que... Se isso já aconteceu, eu acredito que sim, né? De poder orientar o cliente e dizer, olha, não é o momento, ou não é o teu perfil, enfim. Quando que não cabe para uma marca a contratação de um influenciador? Começando pelas damas. Sem dúvida. Então, gente, na verdade, como o nosso trabalho dentro da Name é exclusivamente na parte do marketing de influência, o que eu faço é olhar as redes sociais, olhar se o cliente está preparado para receber o influenciador. Então, é o mínimo ali, o site, as redes sociais como um todo, daqui a pouco lá no próprio WhatsApp, se ele tem alguém cuidando do saque. Então, basicamente, ver se a parte da comunicação tá pronta. Se a casa tá pronta. Exato. Porque se difundiu de uma forma muito rápida que os influenciadores são a solução para tudo, né? Exato. Então, acaba que as pessoas colocaram muita energia para a contratação dos influenciadores e esqueceram o restante da estratégia de marketing, e não é assim, né? O influenciador, ele faz parte de um todo, ele é uma engrenagem que faz parte do marketing. Então, ele tem que estar encaixado no marketing, né? E não o contrário. Então, já aconteceu da Name dizer não é o momento, primeiro arrumem a casa, depois a gente conversa. Inclusive, a gente indica ali agências que possam fazer esse acompanhamento para depois a gente poder voltar. Lógico, para depois a gente poder voltar. Porque senão vai ser um trabalho e nunca mais, né? Exatamente. Entendi. Não é interessante nem pra Name que isso aconteça. Não. Exatamente. Marcela. E aproveitando também o gancho da Bruna, eu acho que não só a questão de fazer parte da estratégia, mas às vezes depende muito de verba, depende muito do discurso. Então já aconteceu na FTCom também de a marca querer contratar influenciadores e às vezes influenciadores grandes não têm investimento ou tem um discurso muito engessado e fica muito publicitário e aquilo, né, a gente está falando do pós-contratação, né? Acho que às vezes acontece muito de não pegar o job antes, né, ou não evoluir na parte de influenciadores, ou evoluir, contrata, e aí na parte do briefing é que começa a ter vários desentendimentos do tipo, mas isso não era bem o que tinha ficado acordado, ou eu não faço esse tipo de conteúdo, ou acho que esse discurso está muito longe do que eu, como produtor de conteúdo, ofereço no meu canal. Então, existe várias dessas divergências assim no pós também. E quando a gente fala desse pós, então assim, contratou, ok, tá com a casa arrumada, é o momento ideal da marca, achamos o influenciador que combina com o discurso, com o propósito da marca. Como que se dá esse processo de acordos de contratação, né? Porque a gente sabe, pode ser por produção de conteúdo, pode ser
com aquelas ações dos famosos recebidos, pode ser por convite para eventos, presenças em eventos. Que tipo, aqui eu já tô falando o que eu acho, tá, gente? Porque não é a minha área, como eu disse, o protagonismo aqui é de vocês. Tô aqui jogando o que me parece ser algumas das opções. Tô muito longe da realidade ou é isso? Como não, que eu acho que acontece? só essa parte ela vem antes, Exato. né? Tudo é combinado antes, inclusive, antes de chegar no influenciador, isso é combinado com a marca, né? Como é que eles querem fazer. Então, entendendo se tem a verba, se vai fazer daqui a pouco parte por pagamento, parte por resultado. A gente tem que ver o que o influenciador aceita também, né? Então, depende muito. Mas sempre, no meu caso, pelo menos, eu acho que de vocês também, tudo combinado antes. A gente não deixa nada pra hora. Porque... Combinado não sai caro, né? Exatamente. Exatamente. E até esse exemplo, tu comentou sobre os recebidos, né? A gente chama de seeding isso, né? Que é plantar a sementinha e eventualmente ter o resultado a partir de um stories, de um post feed, ou qual seja a rede, qual seja o formato. Mas isso é uma coisa que a gente define exatamente antes, porque dependendo da verba, depende do produto, depende para qual target é aquele produto. Então, às vezes, não vale a pena fazer necessariamente um investimento ou fazer um recebidos. Então, depende muito da estratégia, mas isso realmente tem que ser para não acontecer exatamente isso que nós estamos falando, que é talvez um desalinhamento. Exatamente. E aí acaba frustrando as duas partes, né? Na realidade, as três, porque frustra o influenciador, frustra a marca e frustra a assessoria que foi intermediário, né? A agência, enfim. Que é, na verdade, assim, até pra gente poder... Eu gosto muito de ser didática, né? De, assim, vamos ensinar a nossa audiência. Qual o papel, seja da assessoria, seja de uma empresa mais especificamente de marketing de influência, qual o papel de vocês nessa interlocução marca-influenciadores? Bem, eu gosto de falar que é deixar o cliente mais tranquilo, porque trabalhar com influenciadores acaba sendo um pouco desgastante, assim, porque a gente está lidando com egos. Ah, perfeito. Então, é o ego da marca, é o ego do influenciador, então a gente fica no meio do caminho, assim, tentando equilibrar copos, né? Equilibrar as necessidades de cada um dos lados. Então, eu acredito que é mais ou menos isso. E aí, fazer com que esse trabalho ele flua da melhor maneira possível. Porque, por mais que o mercado tenha andado muito, ainda tem um descompasso por parte dos influenciadores, que é uma falta de profissionalismo. Ah, perfeito. Porque pulverizou muito, né? Exato. Cresceu muito rápido, aquela coisa do digital, ninguém precisa estudar, né? Então, a gente estuda 5 anos no mínimo para falar que depende, que tudo depende, cada caso depende. E aí essa galera, ela não precisou estar lá daqui a pouco numa faculdade específica, porque não tem uma faculdade específica. Então as coisas foram muito no oba-oba. Então a gente precisa estar ali para falar assim, ó, não, é assim, não, o prazo é este. Então a gente tem do lado o prazo publicitário que come a gente e do outro o influenciador que está ali. Ele tem, às vezes ele não tem aquele horário engessado de trabalho. Então tudo isso a gente tem que, sabe, ter um cuidado a mais para poder lidar. E aí vocês fazem com que essa relação seja mais redonda para os dois lados. Exato. Entendi. Tem que correr, né? Não pode travar. E mesmo assim, você trava, né? E mesmo assim, não tem como fugir. Vamos admitir. Trava. Porque na realidade, assim, eu acho que o principal ponto que diferencia, e eu até estava comentando isso antes, num bastidores aqui, num papo pré aqui, antes da gente ligar as câmeras, que influenciador é muito diferente de publicidade. Sim. Então, a publicidade, tu tem o controle criativo de tudo. Do tempo, da mensagem, do formato, da mídia, de tudo, de absolutamente tudo. Inclusive da verba, né? E aí, quando tu fala de investimento em influenciadores, tu tá lidando com uma pessoa. E uma pessoa é aquela coisa assim, né? O pior e o melhor espetáculo da história, né? Em que tu pega, às vezes, pessoas que são muito comprometidas e às vezes pessoas que não são tanto. Ou até, o que eu acho que é o que mais acontece, né? Quanto mais tu vai profissionalizando o mercado, mais todo mundo meio que tem que seguir a mesma régua, porque daí, senão, só alguns vão pegar os trabalhos e os outros não. Então, acho que a tendência é tu profissionalizar o mercado. Mas como são pessoas, pode ser que tu feche com um nome gigante, super em voga, um cara profissional que tem agência, que tem um terceiro que cuida, mas essa pessoa tem filho, essa pessoa fica doente, essa pessoa se muda, sabe? Então tem uma série de questões que envolvem esse trabalho que são subjetivas, que na publicidade não tem. E aí aqui tu tem que ter um controle maior sobre contrato, tu tem que ter um controle maior sobre as métricas, né, Bruna? Assim, tipo, a gente fala muito em relação à estratégia, KPIs, mas
ao mesmo tempo, como que tu garante, porque a gente atende grandes marcas, né? Então, no FTCom a gente atende desde sempre grandes marcas e é uma responsabilidade nossa. Claro. Então, a gente não pode botar, por mais que a gente saiba das questões pessoais, né, do ser humano, a gente tem que garantir que minimamente não dê problema. Acho que essa é a principal parte, que é mais burocrática, mas também é muito importante. Perfeito. E a Bruna trouxe um ponto importante que acho que eu queria ouvir um pouco mais de vocês, assim, sobre a opinião de vocês, que é essa questão do virou um oba-oba, né? Isso aí do lado dos influenciadores. Não necessariamente porque não existe gente boa, porque não fazem coisas legais, não é isso. Mas assim, eu tenho tido muito contato, já faz bastante tempo, inclusive, que eu faço muitos projetos, muitas ações com a academia. E eu ouço, assim, muitos estudantes, assim, o que tu quer ser quando crescer? Quase essa pergunta assim, aí, qual é a área que tu quer seguir? Eu quero ser influenciadora, eu quero, eu já trabalho, eu já faço, já tenho meus clientes. Então, assim, como é que vocês estão vendo? Porque, claro, se a gente falar de algumas, como tu disseste, fala de um profissional comprometido, que estuda, que se posiciona, que sabe da responsabilidade que tem com uma marca, e enfim, etc. É um outro cenário, né? Mas, assim, tá vindo uma leva importante aí de novos comunicadores, enfim, que sonham em ser influenciadores e não tem muita meio terra sem lei, assim, ainda, né? Porque ainda é uma ferramenta relativamente nova. Como é que vocês veem esses entrantes aí? Eu acho bem desafiador trabalhar com a galera que está iniciando, porque é uma geração que já tem uma tendência a não querer trabalhar tanto, a não se dedicar tanto, e ainda vem com essa questão da influência, que tem um tom de brincadeira, mas envolve muito dinheiro e envolve muita responsabilidade, então é bem complicado. E aí o nosso papel, eu acredito que, como todo mundo que trabalha com isso, está em educar. A gente fala aí em torno de 10 milhões de influenciadores hoje no mercado. Então, é muita gente. Exato, muita gente. Então, a gente precisa começar a educar esse mercado. Lá na agência, a gente tem lista de pessoas que a gente não trabalha mais e o motivo, para lembrar. Então, quando o cliente ele precisa de alguém específico, já trabalhamos com um fulano, nesse caso, deu tal e tal problema. Então, a tua responsabilidade, se tu quiser, está avisado, né? Então, a gente tem algumas pessoas que nós não trabalhamos justamente por essa falta de comprometimento. Então, tem muita gente no mercado e para nós acaba sendo fácil. Não deu certo com um, eu vou trocar para outro. Então, eu acho que é mais de conscientizar essa galera de que se eles não entrarem... Se não entregar... A gente vai trocar. Tem outro. Exato. E tem, né? E tem, principalmente os nichos mais abertos. É muito fácil. A galera que é muito específica parece que são os mais profissionais. Porque na realidade, tu trouxe exatamente o exemplo que eu ia dar. A gente está muito acostumado na FTCom a trabalhar menos lifestyle, porque os nossos clientes são segmentados, né? Então eles não são, assim, claro, a gente atende... Não são mais... assim, num nível geral que atende toda a massa. Nós até temos clientes desse tipo, mas a gente, por experiência, viu que o trabalho segmentado por área ou tipo de mercado, por exemplo... Uma estratégia, uma ação específica. Perfeito, exato. Se eu estou trabalhando com um boticário, por exemplo, eu sei que é uma pessoa que tem que falar... Ela pode estar envolvida num mood lifestyle, mas ela acaba entrando muito na moda, na beleza, num outro tipo de conteúdo. E aí eu acho que esse é o ponto. No momento que tu tem um checklist e tu começa a botar isso, tu começa a analisar e falar, tá, essa pessoa preenche esse box, legal, preenche esse box. Às vezes, até atendimento, sabe? Uma pessoa que é influenciadora, ela está começando no mercado, ela está entrando, né? O teu exemplo. Se ela entra, e ela entra com despreparo, mas ela tem vários outros checklists que entram, e atendimento talvez não seja a principal ferramenta, mas é importante para entregar relatório no prazo, para entregar analytics, para fazer todo um outro movimento do trabalho, acaba acontecendo que isso pode ser imperativo para ela não entrar numa lista, num mailing, né? Então, o nosso papel, na realidade... Ou pelo menos ela talvez não ganhe de outros que vão ter aquele item. Perfeito. Então, assim, quando eu falo de influenciadores, é um mar de variáveis que tu tem que dar check, e é muito específico para o briefing. Né? Então, quando a gente fala de lifestyle, claro, pode ser muito mais generalista e tem, claro, oportunidade, e sempre tem oportunidade, mas eu acho que o lado do segmentado acaba sendo muito mais fácil. Por quê? Porque o cara é profissional. Então, por exemplo,
Se eu trabalho com um arquiteto, ele é um arquiteto. E, by the way, ele é um influenciador. Exato. Né? Então, Perfeito. a gente tem vários outros exemplos dentro do FTCom, que é desde o cara da oficina mecânica. A gente já trabalhou de todos os segmentos. Oficina mecânica, gastronomia, jardinagem, arquitetura, assim, de tudo que tu imagina. E cada segmento tem um tipo. E às vezes alguns segmentos são mais profissionalizados do que outros. Claro. Porque a pessoa já tem a profissão. Perfeito. Exatamente. A pessoa já sabe o que ela tem que fazer na profissão para poder entregar para o cliente, para poder cumprir prazo. O arquiteto que tu falou, ele tem que cumprir prazo. Então, o que ele vai fazer é mais uma coisa, sabe? Então, o que acontece é que essa galera que é só influenciador, que é só... É muita coisa, mas que trabalha somente com marketing de influência, eles não têm processo. E aí o profissional, ele tem um processo já estruturado, né? Entendi. E eu acho que até, desculpa, mas Não, eu acho que tem um ponto importante disso. Cada vez mais a tendência é ter mais influenciadores. Exato. Né? E como que tu determina qual é a influência que esse cara, ou que essa mulher, ou que essa pessoa está passando para a marca? Qual é a relação simbiótica disso, né? Claro. E eu acho que esse é o desafio. Porque eu acho que essas métricas, na verdade não chega a ser métricas, mas essa avaliação, ela é para além das métricas, Perfeito. né? Exato. Isso aí. Porque ela tem que ir para além do que ele diz te entregar. Exato. A gente falou bastante sobre esses influenciadores de nicho, que às vezes a audiência dele é bem menor, em termos de número, mas o engajamento e o retorno que ele dá é muito maior, porque ele é absolutamente assertivo Ele é especialista. na sua comunicação. Perfeito, especialista. Bom, quando a gente fala sobre essa questão da pós-contratação, tem se falado muito, a gente tem escutado muito a coisa da cocriação, né? Que é trazer esse influenciador para dentro da estratégia do cliente, para dentro dessa produção de conteúdo que não é aquela coisa de entregar pronto e ele simplesmente vai lá e cumprir um papel. Eu queria ouvir de vocês mais ou menos como que isso acontece, se isso é realmente interessante, se daqui a pouco, não, às vezes é melhor, não, entrega pronto lá, porque enfim, ou daqui a pouco a marca também não é tão aberta. Como é que acontece esse processo de cocriação com o marketing de influência? Eu acho que aquela coisa assim, depende, né? Então, sempre vai depender se a marca está aberta realmente para fazer essa construção com o influenciador. Senão, às vezes, eles enviam um briefing, mas a gente já cortou aquela coisa do tem que ser assim. Sim. Já está cortado para todas as marcas. A gente tem um modelo de briefing, acho que meio que padrão, assim, para quem trabalha com marketing de influência. Então, o influenciador, ele consegue, de uma maneira geral, agora, principalmente eu vejo nos 2 últimos anos, ele fazer uma construção própria, mas obviamente que é sempre melhor quando ele consegue entrar na marca para fazer essa construção junto e não de forma isolada. Que eu acho que também dá uma sinergia interessante, Lógico, né? sem dúvida. Fica mais natural daquele influenciador. É que tu entende o que a marca precisa, daí o influenciador sabe o que a audiência gosta, então consegue, quando tu pega alguém que realmente cria do zero, que é um criador de conteúdo, a galera consegue realmente trazer essa verdade da marca e entregar o que a comunidade dele precisa, né? Eu acho que esse é o ponto. Ele sabe o que a comunidade dele quer. Exato. Então, já passou muitas vezes de a gente ter exatamente esse olhar de a marca quer dizer A e o influenciador normalmente diz B, né? E às vezes é o jeito, às vezes é o tom, às vezes é a seleção da palavra. A mensagem é a A mesma. mensagem é a mas mesma, tem exatamente. Perfeito, eu acho que esse exemplo é ótimo. Tipo assim, a mensagem é a mesma, mas ele tem que dizer do jeito que ele está acostumado a dizer. Porque senão fica fake, fica, o que eu estava comentando antes, fica engessado, Fica né? forçado. Fica forçado e aí a base já Enxerga, assimila, não. já enxerga de longe. É que nem a gente tá entrando no Instagram e tal, puta, mas isso aqui é publi, Exato. né? Então, quando tu vê isso, teu olho já tá treinado para isso. Então, acho que o desafio é como que a cocriação não limita o briefing, porque eu acho que o briefing é fundamental para tudo, né? E o briefing tem que ser aberto, porque se o briefing for tipo, a marca quer vender tal produto, tu tem que falar A, B, C, D, E, e o cara vai dizer, opa, peraí, Cena mas... 1, cena 2, cena 3. Exato, é um Boa. roteiro de filme, exatamente, não deixa de ser. E quando tu tá trazendo esse tipo de discurso e diretriz para o influenciador,
os que já estão bem avançados já dizem, opa, aqui comigo não funciona, eles nem pegam o trabalho. Aham. Eles nem fazem orçamento para ti, eles dizem, ó, se é dessa forma, eu não trabalho. Não Eles- trabalho. E eles veem isso na abordagem quando a gente faz o primeiro contato, né? Que a gente está, por exemplo, orçando ou dando já um pré-escopo e dizendo, ó, o produto é esse, a marca é tal e a gente quer falar sobre isso. E o cara já diz, ó, se vai ser mais ou menos desse jeito, eu não quero. Eu quero poder dizer o que eu quero, qual parte do produto que eu concordo, que eu acho que faz sentido. E aí eu acho que tem a parte da cocriação, tá muito estimulada a criatividade, né? Esse para mim é o maior desafio hoje dos influenciadores, é como tu consegue fazer um conteúdo criativo e sair da caixa. Porque fazer o Get Ready With Me, ou os recebidos, ou os product placements, tudo assim, eu acho que é muito tranquilo de fazer. Aham. Mas quem realmente bomba é os que criam o roteiro eles mesmos a partir do briefing que tu dá. Então, e é um roteiro que ele nem mesmo se ingessa, ele diz assim, bom, nessa cena eu vou falar sobre isso, é um macrotópico. direcionamento, né? É, Exato. Só pra não me perder aqui. Não é um roteiro, Não, é é. só um direcionamento. É. Exatamente, só Orientação. pra ele se lembrar mentalmente do que ele tem que Aham, falar. aham. E aí ele já pensa até numa história, de repente assim, eu vou começar, sei lá, digamos que ele esteja em casa, é o lugar que ele está fazendo. Vou começar na cozinha, eu vou transitar para a sala e tal, aqui eu posso fazer uma brincadeira ali, eu vou plugar tal pessoa. A pessoa que pensa isso ajuda a gente porque vai transmitir o discurso verdadeiro, vai ser natural e ao mesmo tempo impacta no resultado. Não, e é uma Que eu acho que é questão o principal interessante também. essa coisa do natural, porque quando a gente fala de marketing de influência, quando a gente fala desses profissionais, a gente está falando de uma humanização da comunicação, né? Que é o que o público vem pedindo já, isso não é Exatamente. tendência, já vem acontecendo há bastante tempo, que é esse sentimento de pertença, de comunidade, de identificação, de representação, né? E aí quando isso acontece de uma forma super... É isso, eu sou uma que tô ali, sigo algumas pessoas. E aí quando eu olho, não. É tudo. E assim, quando a coisa é mais natural, mais fluida, mais... É inserido no dia a dia, Inserido. né? E aí quem tá acompanhando realmente consegue identificar. E aí eu acho que foi por isso o sucesso dos influenciadores. Porque antes, por exemplo, sei lá, a galera da Globo lá, eu tinha uma visão meio que de baixo pra cima, assim, como eu gostaria de ser como a Giovanna Antonelli, por exemplo. Aham. E a galera da internet eu enxergo de igual para igual. Eu Isso aí. sou como a fulana. É isso aí. Aí tem Eu essa posso conexão. ser. Exato. No momento que perde isso, o influenciador perdeu essa questão da conexão do eu sou como ela, já desconectou, sabe? E a internet, ela dá uma democratizada, assim, Sem né? As dúvida. pessoas se sentem íntimas, né? Exatamente. Perfeito. A ponto de poderem comentar coisas Isso, pessoais nos comentários abertos sem para todo dúvida, mundo. Sem Então, dúvida. Bom, antes mas eu de- queria comentar sobre a Vai. parte da cocriação também importante. Às vezes a cocriação ela não é só pro discurso, às vezes até para produto. Exato. Então isso é uma coisa que a gente já passou recentemente também, em que a gente chama um parceiro e diz, eu quero falar sobre isso, eu tenho este produto, mas ele não está finalizado ainda. Ele está ainda em legal. estudo. Ele, muitas vezes esses especialistas, eles estão acostumados a ver o mercado, eles estão no campo, eles estão na linha de frente. Porque Então, esse produto interessa muito ao Tá lá no público final com quem ele... tá conectado Aham. com a galera que consome. perfeito, pode ser Legal. arquiteto, oficina, mecânica, pode ser o chefe de cozinha, pode ser o que for. Quando ele passa nesse dia a dia, isso valoriza muito para a marca, porque a marca sabe o que ele entende do mercado que ele está atuando para a audiência dele, então é quase um full circle, tu volta para o início que é para a concepção do produto. Então é um nível de cocriação daí bem mais avançado, Não, mas e existe. mais do que também. isso, deixa esse influenciador ainda mais apropriado, né, Perfeito. empoderado daquele produto que ele vai, bem ou mal, vender, né? Vai ali representar, vai ser embaixador, enfim. Exatamente. Eu lembrei de um case, essa questão da cocriação. A gente fez uma marca a nível global, onde os influenciadores tinham que dar uma nova roupagem para a marca junto com a marca, né? E aí a influenciadora chegou com uma ideia de meter um hate na marca. E eu pensei assim, meu Deus, vou levar pro cliente. Isso vai dar ruim. Assim, confiando na pessoa, porque eu acho que se fosse outra pessoa, eu Aham. não toparia. E eu falei assim, tá, vamos, mas se der ruim, tá, vamos. O cliente adorou. A gente conseguiu engajar absurdamente a comunidade dela, que até então
meses antes, não teria nada a ver com a marca, que a marca é super coxinha, sabe, aquela coisa dura, e era pra ser uma coisa mais cool, assim, e foi demais, tanto é que a gente contratou a influenciadora pra marca mais outras muitas vezes. Que legal. Mas a marca tá com a cabeça aberta, sabe? Tu vai trabalhar com influenciadores, precisa. São os dois lados, exato, né? Precisa estar com a cabeça aberta, porque às vezes tu pega uma galera muito diferente. Sem dúvida. Não, e às vezes pega uma marca muito engessada, né? E aí usar o influenciador com essa coisa mais aberta, mais fluida, desconforta. No mínimo desconforta, né? Exatamente. E antes de continuar o nosso papo, quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Vero. Quer gerar nota fiscal na sua maquininha? A Vero resolve de forma prática e econômica. Acesse sejavero.com.br e veja a solução perfeita para o seu negócio. Agora sim, vamos lá. Gente, tem muita coisa legal, né? A Bruna falou de algum case, o Marcelo também deu, né, um insight assim, de como pode ser muito bacana essa cocriação do produto, mas nem tudo dá São certo. flores, nem tudo são flores, sabemos. Eu queria que vocês compartilhassem alguma coisa que não deu certo, né? Porque isso é um super aprendizado para a marca, para o influenciador e para os intermediários, né? Então, daqui a pouco não gerou o resultado esperado ou teve que ajustar alguma coisa no discurso, porque eu imagino, Marcelo trouxe um ponto importante, não estamos falando de uma agência, não estamos falando de uma campanha, estamos falando de pessoas. Né? E as pessoas têm lá os seus momentos diversos. O que talvez não tenha dado certo, algum que tornou um case também, não deixa de ser um case, talvez não de sucesso, mas de aprendizado. O que vocês lembram, assim, que podem compartilhar com a gente? Eu tenho, puder, vai. Se tu puder, que daí eu vou Enquanto pensar. vai pensando, vamos lá. Eu tenho um case que, não vou citar nomes, não nada, precisa, tá? Porque eu acho que tranquilo. não precisa. Mas foi um case bem, Mas na quando época... desligar as câmeras, tu me conta? Eu conto no off, não, brincadeira. Então tá. Assim, era uma pessoa bem grande, em nível nacional, muito grande, assim, com uma base gigantesca. E a gente contratou ela para fazer um conteúdo específico para um job, para uma data comercial, tá? Calendário varejo, né? E ela era para ser o nome hero da campanha, então ela era a principal pessoa, ela ia ser inclusive a pessoa que ia startar a mensagem para os influenciadores, porque ela era a pessoa principal da campanha, mas tinha, perfeito, e tinha mais alguns influenciadores regionais. Então nesse caso ela ia ser quem ia dar o início para a campanha e depois dessa mensagem dela é onde os outros influenciadores iam pegar o gancho, iam citar o nome dela, iriam replicar a mensagem daí do seu jeito, de outras formas para falar outros atributos sobre o produto, enfim. E o que acabou acontecendo? Essa pessoa, fizemos reunião com ela, nos aproximamos, foi incrível, deu tudo certo, até o momento que ela precisou fazer o conteúdo. E aí no momento que ela precisou fazer o conteúdo, que a gente tinha uma data estipulada, porque é um calendário varejo, então tu tem aquela data limite, não dá para postergar, a gente começou aí a organizar todo o calendário, e aí ela não respondia. O assessor não deu mais as caras. Eles não respondiam e-mail, telefone, WhatsApp, nada. Eles sumiram, tanto a pessoa quanto os seus 2 assessores. E eu tô falando de pessoas grandes, com, assim, pessoas e agentes, assim, que são conhecidos. E aí o que acaba acontecendo? Morro de inveja, eu vou saber o nome. E assim, Meu mesmo que o meu, meu Deus do céu, chegou a me dar um negócio aqui. espero que A pressão baixou. então assim, isso aconteceu Mas aí uma teve vez. que mudar toda a estratégia, como é que... Não, e contrato assinado. Então, o que acaba acontecendo? A gente daí, nesse caso, tem que voltar atrás, em cima do laço, né, os 48 do segundo, e reorganizar toda a campanha. Precisa Sim, porque a campanha precisa sair. E aí tu tem, é que daí a gente fala de influenciador. Eu tô falando de contrato, eu tô falando do feed da marca, eu tô falando do always on, eu tô falando de tudo engloba. Tudo engloba. E aí, quando essa pessoa, aconteceu isso, a gente teve que, inclusive, organizar uma questão de só mandar um e-mail para ressarcir, porque já tinha ido uma parte do pagamento, inclusive. Não, a gente fracionou e foi uma parte. Gente, exato. Claro. Então, assim, claro, esse é um case negativo, mas eu acho que todo case negativo é para aprender também, né? Eu acho que a gente se deu conta... Seja para dizer, nunca mais contrataremos essa pessoa, né? Como a Bruna disse, tu tem um mailing e tu sabe aqueles que são ótimos de trabalhar e aqueles que tu
infelizmente tu não pode Com certeza. confiar, entre aspas, para ir até o final do trabalho. Sim. Então acho que esse case ele mostrou para nós, e isso faz mais ou menos uns 3, 4 anos, não é de agora, Sim. talvez faça até 5. E eu acho que esse trabalho na época foi muito importante e foi assim, quase que gerou insights internos pra gente rever nossos processos, ou de pagamento, ou da questão contratual, ou tipo assim, se a pessoa não entregou em tal data o primeiro conteúdo, sabe? Então a gente aproveitou inclusive para se resguardar mais com as marcas, né? E isso poderia acontecer hoje, poderia acontecer a qualquer momento, mas naquela época foi importante para setar esses processos melhores. Legal. Eu tenho 2 casos, assim, de viagem, da influenciadora não chegar a tempo pro evento. Então era evento de fechamento da campanha, 6 meses de trabalho, a gente tinha um encontro dos fãs da influenciadora. Eu fui até a cidade. Ai, gente, era com os fãs, Acordei, não era só uma presença VIP. Acordei e olhei a influenciadora no Rio de Janeiro e em Goiânia. Na época eu trabalhava para uma agência, eu fazia toda a parte operacional e eu sempre fico muito nervosa, meu coração. Claro, normal. Parecia que era comigo, Eu assim, também meu Deus. ficaria. E eu, meu Deus, e não vai chegar, e não chegou, gente. E não chegou. Desesperada, aquela coisa de não tenho o que fazer, avisar todos os fãs, aquela coisa de decepção. Sim. A pessoa não ia conseguir pegar o voo no dia, e outro também de entregar trabalho, cobrando, a pessoa some, tinha o endereço comercial no contrato. Falei pro meu líder, estou indo no endereço comercial. Ele, não, a gente vai ter que arrumar outra pessoa, deixa eu tentar a última vez. Fui no endereço comercial, bati, eu não saio daqui enquanto ele não entregar. Era 24 de dezembro, eu não ia tirar Natal aí, ele né? não ia entregar esse negócio. Não tinha chance. Também foi uma pessoa, as duas muito grandes. E aí sempre aquela coisa da adrenalina, assim. Agora eu fiquei curiosa. É. E o não chegar no tal evento foi por algo tipo, sei lá, instabilidade climática, não consegui, ou não, foi realmente uma irresponsabilidade eu do acho que foi responsabilidade, assim, de tipo, sair no dia anterior e aí contar não se programar, Entendi. sabe? Aquela coisa de pegar global, daí a pessoa tá com a agenda assim, ó, é toda... Toda milimétrica. marcadinha. E eu acho que daí isso também mostra, porque daí qual é o nosso papel, né? Porque a gente tá em papéis muito similares, eu e a Bruna, e tu acaba ficando no meio do fogo cruzado, porque tu indicou aquela pessoa, tu fez um mailing, tu levantou aquilo, mas tem coisas que tu não, de novo, tu volta pro início, que tu não consegue prever, e mesmo prevendo, às vezes tu não consegue, dar a volta, tu não consegue ter o plano B e C de emergência. Então porque às vezes, inclusive os briefings, às vezes vem muito em cima do laço para um job. Sim, então às vezes tu não tem esse gap de... Pois é, né? Que coisa, né? Engraçado. Esses dias eu fiz acho que eu fiz um convite, alguma coisa assim, também uma intermediária, e ela me disse, qual é o prazo para eu te dar essa resposta? Eu falei, pra ontem, né? Como todo profissional de comunicação. Ela me respondeu, por que eu ainda tive uma expectativa diferente? Pois é. O pra hoje já é o pra ontem, entendeu? Já não existe hoje, mano. Que pergunta, né? Pra não dizer que pergunta idiota, a gente diz, olha, pra ontem sempre, né? Eu já tive um caso também do influenciador morar no interior do interior e não conseguir sinal pra me mandar. Acontece também. Isso não deve ser muito incomum, na verdade. Acontece né? Especialista agro. Ai, meu Deus. E aí a Bruna já sofre, já fica, ai meu Deus, dor de Olha, estômago. gente, trabalhar com influenciador é assim, ó. Tu tá sempre aqui, ó. É uma eterna montanha-russa emocional. Exatamente. Imagino que sim. Gente, uma outra coisa agora, vamos virar a mesa, que vamos falar de coisas boas, né? Vamos compartilhar, compartilhem com a gente cases, de coisas legais, assim, que, claro, deve ter vários, né? Mas, sei lá, de repente um especial porque deu um orgulho diferente, ou porque foi muito difícil e no fim deu um super resultado, ou porque fecharam outros negócios a partir disso com o cliente, sei lá, aumentei o meu contrato com o meu cliente por conta... O que vem à cabeça de vocês quando a gente fala de cases legais, assim, dessa coisa de influência? Eu acho que tem cases, assim,
Na realidade, se a gente for botar no papel, a gente tem muito mais case positivo do que graças negativo. a Deus. Graças a Deus, né? Exato. Sim, né? Senão a gente não estaria aqui falando sobre isso, provavelmente, né? Exato. Tinha fechado já, pelo amor de Deus. Exato. Não, a gente Então, podia fazer um programa sobre o que não deu certo. exato. Só sobre isso. Só. Também E teria. E Fica a tem, ideia do certamente. piloto aí, então. Boa, ó, próximo, terceiro episódio sobre influências vai ser sobre tudo que deu errado. Mas assim, dentro dessa grande maioria, e que, de novo, é um trabalho desafiador e tudo mais, normalmente quando tu trabalha com as marcas, tu tem esse objetivo. Então, eu acho que quando tu mede sucesso, tu mede em relação ao qual era a tua expectativa antes de tudo começar. Então, se eu tô falando, por exemplo, de venda, e normalmente a gente tá falando de marcas que vendem alguma coisa, seja um produto ou um serviço, para se manter e poder existir. Então, quando é conversão, tu mede muito em cima do financeiro. A gente fez um trabalho no ano retrasado que foi basicamente de conversão para Black Friday. E foi assim, a gente contratou 3 influenciadoras, tá, meninas, e elas fizeram um trabalho que era assim, elas iam postar todas no mesmo dia. E era com cupom de desconto. Legal. E naquela época, a gente fez propositalmente pegar nomes que eram da mesma região, era do mesmo estado, tá? Então eram todas do Paraná, e elas faziam o mesmo tipo de conteúdo, mas elas tinham base... Praticamente uma concorrência entre elas. Tipo isso, mas assim, era para atingir todas as bases ao mesmo tempo e pra gente sentir como que ia ser a conversão com base nos tamanhos de bases diferentes. Então tinha uma que tinha, sei lá, 220 mil seguidores, legal. outra tinha 50 ou 60 mil na época, e a menor delas tinha 14. E a de 14 vendeu de longe o maior número. Isso até não é uma novidade, porque a gente diz, os nano e micro influenciadores, né? Eles vieram para converter porque eles têm mais autoridade dentro da base, eles não pulverizaram tanto, né? Ou não chegaram no nível de celebridade quase. Mas ao mesmo tempo, já teve outras circunstâncias que a gente fez ações parecidas e os grandes venderam muito. Então não tem um formato específico, é muito em cima, de novo, de estudo, de ferramenta de inteligência artificial, de um briefing consistente, de um produto que tu vai selecionar esses influenciadores e tu vai dizer, bom, eu tenho esses nomes que a gente já tem histórico que funcionam, mas outros tu tá indo no escuro, né? E tu tá partindo de um princípio que, ou o cara, o influenciador em si tenha uma história e já tenha tido algum outro tipo de experiência anterior com conversão. Não, especialmente quando a gente fala de nicho, né? Vai surgir sempre... A gente falou isso no episódio anterior, né? Porque o trabalho de vocês também é monitorar esses influenciadores, né? Perfeito. Porque vão surgindo coisas interessantes. Sem dúvida. Às vezes acontece, inclusive, do influenciador virar influenciador sem querer, né? Porque ele estourou Viralizou. de um jeito, viralizou. Isso aí. Que eu acho que acaba sendo dos mais legais também. Porque acho que são mais genuínos, né? Exato. E que mantém um engajamento maior, né? Exato. Por um tempo. Eu quero ser influenciador. Não, ela fez alguma coisa, às vezes, que é da profissão dela. E aquilo ali foi virando, e a pessoa nem sabe, às vezes, como trabalhar. Exatamente. Eu acho muito bom trabalhar com gente assim. E cases? Eu tenho um case que daí foi até o que eu falei que foi muito bom. Pra mim, foi o melhor, assim, com essa marca global. E nós pegamos 5 influenciadores para ir até o João Rock, mas a marca não era o João Rock. Era a marca dos copos. E nós pegamos 5 influenciadores de cada estado, a gente foi fazendo uma press trip com eles para chegar lá no João Rock, e a ideia era que a marca tirasse aquele peso que tinha de ser uma coisa quadrada, né? E fosse uma coisa, um lado mais cool. E os influenciadores todos, desde o início, quando foram anunciados como influenciadores do evento e da marca, pedindo cupom de desconto. E a marca não queria, porque a intenção não era essa. E a gente estava super perto do Dia dos Namorados. E eles liberaram um cupom de desconto um dia antes. E os influenciadores venderam absurdamente. Se a gente tivesse liberado cupom de desconto para os influenciadores muito antes, teriam comprado para o Dia dos Namorados. Então foi um case assim que para mim foi super incrível. E ensinou a marca, né? Ensinou a marca e teve essa conexão do hate, daquela coisa, sabe, de transformar. E aí as pessoas falando, eu era hate e comprei por tua causa, sabe? Então foi muito bacana pra gente esse case. Gente, vamos se encaminhar pro final. A Bruna ela deu um spoiler antes, que ela nem sabe que deu, mas que eu queria entrar um pouquinho melhor nesse assunto. Mas eu acho que a gente eu quero encerrar o episódio de hoje com uma reflexão, assim, para o mercado, certo? Fala mercado. O que vocês acham que falta neste mercado de marketing de influência? O que precisa amadurecer
nesse mercado? A gente começou falando do profissionalismo, a gente começou falando das coisas que também passamos pelas coisas que deram errado, mas que tudo é uma caixinha de surpresa. Então, assim, na opinião de vocês, o que precisa, de fato, amadurecer para a coisa, de repente, estabilizar como uma ferramenta, como, sei lá, uma mídia externa, um comercial de TV, enfim? Eu vejo que existem 3 partes envolvidas no marketing de influência, que é a marca, quem está no meio, intermediando isso, seja as agências ou até um agente do influenciador, e para mim a parte que falta profissionalizar é realmente o influenciador. Ele precisa ter desde o básico, que é o processo para trabalhar, até eu vejo que a galera ela se estruturou muito para a parte que todo mundo vê, que é o que está na frente das câmeras, e faltou completamente os bastidores. Então, meu ponto de vista é que falta... Esse backstage... Exatamente, que falta esse todo por trás. Então, é tudo muito bonito, quando tá olhando, a galera... o celular é muito bom, o áudio é muito bom, os vídeos estão lindos, maravilhosos, e quando tu vai contratar, essa galera não está preparada para o básico. Investem no ferramental e esquecem do relacionamento, que é o que vai fazer ser contratado. Exato. Que tu vai manter ou não no mercado, a não ser que tu opte por trabalhar sozinho daqui a pouco e ter os teus próprios produtos, e mesmo assim tu vai ter dificuldade porque tu não tem processo. Perfeito. Então, pra mim é e eu acho que esse gancho é importante porque a gente vê isso muito no nosso dia a dia, por tantos cases, né, a grande maioria deles positivos, e eu acho que tu analisa como se fosse um empreendedor. Aquele nome, aquele perfil, ele nasceu de uma necessidade de gerar conteúdo. Ele não é obrigado a saber financeiro, administrativo, jurídico e tal. Ninguém é. Quando a gente cresce uma empresa sozinho e começa como um CPF, mas se torna eventualmente um CNPJ, a tendência é que tu vá aprendendo ao longo do caminho. Não, nós não fomos, inclusive, né, Perfeito. treinados para essa Perfeito. parte. Hoje, como empreendedores, a gente troca o pneu com o carro andando, né? Exato, e aí tu tem que aprender sobre enquadramento de imposto, tu tem que aprender sobre um monte de coisas que no dia a dia para marcas faz muita diferença. Até uma questão legal também, Perfeito. né? Isso eu não posso, isso eu posso. A gente falava ontem, tem uma questão, por exemplo, com criança. Perfeito. Bebida Todo alcoólica, né? Tem toda uma questão que não pode. Exatamente. Isso. Tem a questão do direito digital agora também, então... Tem coisas que a gente vai aprender fazendo, Claro, né? E entra dentro desses do's and don'ts, né, assim, e tanto do's and don'ts do briefing, para o cara poder criar, né, o conteúdo, mas ao mesmo tempo para marca, para todo mundo, sobre o aspecto jurídico, sobre envio de produto, porque a pessoa vai precisar usar o produto para poder gerar o conteúdo. Então, assim, é um nível de operacionalização de trabalho muito grande, que é isso que eu acho que pouca gente vê no dia a dia. E vou te dizer, assim, converso com bastante gente do mercado e pouca gente sabe disso. E aí, às vezes acontece de uma marca pedir, mas eu quero só contratar um influenciador. Mas não sabe o tamanho da coisa. Então, acho que tem Aí, mais um insight. Marcelo, eu vou te contratar como pauteiro para o mercado. Vamos fazer um episódio sobre tudo que envolve essa contratação. Seria ótimo. O checklist de uma contratação de um influenciador. Seria ótimo. O envio, a logística, o pagamento, o contrato, a entrega, o prazo. O antes, a marca tá pronta com antes, tudo, todas as informações da marca. Tá aí, ó, checklist dos influenciadores, vamos lá. Eu acho... Entrega tudo agora. Eu acho que esse olhar para mim é importante, e eu gosto de ter essas discussões sobre a parte de influenciadores, porque todo mundo espera uma ciência exata, e não é uma ciência exata. Tanto da parte administrativa, do conteúdo, das entregas, do produto, ou até dos briefings. Porque depende, né? Porque tudo depende da marca, do influenciador. Então, eu acho que a Bruna está super correta quando ela traz, assim, esses 3 pilares, né? Quando ela fala tanto da marca como um todo, que ela tem que se preparar para isso. Então, a marca também tem que ter um preparo para lidar com influenciadores, porque muitas vezes não é uma pessoa, eles são 15. Claro. A gente hoje tem marcas que a FTCom está trabalhando simultaneamente com a mesma marca 50. Então, é uma loucura. 50 influenciadores? Anual. Mas, gente... Então, assim, isso eu tô falando de uma marca. Uau. A gente tem mais 4 marcas que a gente trabalha por um volume tão grande quanto em nível nacional, regional, interior. Então, assim, eu vejo muito que a gente tá... 50? É uma loucura. Precisa de uma operação. E aí eu queria trazer um ponto, a gente tá falando de insight. Eu acho que, pra mim, o que realmente muda, que é, assim, o que muda jogo é atendimento, sabe? No fim do dia, a gente está falando de comunicação. E não adianta nada ser comunicação se tu não é uma pessoa que é eloquente, que consegue trazer a mensagem, que faz a ponte entre o influenciador e a marca.
E aí a gente brinca, né? Tu tem que ser o terapeuta muitas vezes, porque tu recebe a briga daqui, tu recebe a pressão de lá. Exato, Sem então dúvida. eu acho que o jogo de cintura é o principal, né? Para todos esses pilares, tanto para a marca, quanto para nós, quanto para o influenciador, porque é isso que vai gerar um bom conteúdo, é isso que vai eventualmente deixar ele com checklist positivo, nome verde, ou que a marca vai querer ser recorrente com ele, ou contratar até anual, e isso eu claro. acho que é os grandes cases de sucesso que a gente tem quando uma marca quer renovar com um nome de um influenciador, talvez para nós seja o melhor sucesso. E do influenciador também, né? E até quando Óbvio, o influenciador gosta claro. tanto que ele entrega mais. Gente, isso é lindo. Exato. Ele Eu contratou ouvi um algumas stories, ele histórias entregou assim, feed, legal. reels e tal. Aham. Então acho que é de novo, a gente volta pro início várias vezes, né? Porque é uma relação simbiótica. O influenciador e a marca tem que ter uma relação forte, próxima, senão não é uma coisa a longo prazo. E no fim do dia, se tu vai fazer ações pontuais sem ter muita... e tem marcas que fazem isso e funciona e tá tudo certo. Ok. Mas eu acho que o fundamental seria pensar de uma maneira a longo prazo e assim, com quem que eu me identifico? Porque esse mercado ele é muito volátil, então o nome que talvez hoje está em proeminência, daqui a 2, 3 anos ele já não seja não mais, tá ou tenha mais. crescido de mais 150 ao lado. Então, como que se mantém relevante, qual faz sentido para mim e qual que daí no fim, aí eu prometo encerrar meu longo discurso, que é em relação à reputação. Eu acho que no fim do dia a gente tem que lidar com a reputação dessas marcas. Então essa responsabilidade vem também pro influenciador. Ele tem que sentir o peso. Exato. Né? Tô trabalhando com uma grande marca, um Boticário, uma Tramontina, qualquer que seja a marca, ele tem que olhar e falar, pô, é uma super responsabilidade que eu tenho. Ele eu vou tem cuidar. que enxergar isso, né? Exato. Para poder cuidar realmente, para poder Aham. entregar no final. Exatamente. Gente, muitíssimo obrigada. Adorei o papo, adorei os insights para mais assuntos. Eu vivo no Fala Mercado prometendo a parte 2 de vários episódios. Já para 16 Agora, né? exatamente, agora já tô prometendo a parte 16. Mas muitíssimo obrigada, adorei. Às vezes eu digo que eu encaixoto os meus episódios em algumas categorias, assim. E acho que um papo fluido como o nosso, de troca de experiência, torna mais gostoso, mais Exato. legal. E eu aprendo pra caramba. Hoje, vindo pra cá, inclusive, eu conversava sobre isso, dizendo o quanto fazer o Fala Mercado tá sendo enriquecedor em termos de conhecimento. Então, muitíssimo obrigada por compartilharem tanto conhecimento com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu também, gostei muito. Adorei. E pra vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência sempre. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, te inscrever no canal pro YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo lá, ativar o sininho, porque no Fala Mercado sempre tem conteúdo novo. Eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau.